Você sabe o que é o do em inglês? Hello everybody, eu sou a Teacher Ana, eu sou professora de inglês e esse é o Ana Busy Talks. Aqui eu te ajudo a aprender e melhorar o teu inglês de forma prática e objetiva. Se tu tá estudando inglês, eu tenho certeza que tu já se deparou com o do. Ele tá presente em vários momentos e de várias formas. Do, does, did. Mas afinal de contas, o que é o do? O que ele significa? Por que ele aparece tantas vezes em tantas frases? Calma que eu vou te ajudar. Neste vídeo eu vou te falar o que é o do, quais são os significados e os usos que ele tem, e vocês vão entender então de uma vez por todas por que ele é tão importante no inglês. Será que ele tem algum significado secreto? Primeiro de tudo, o que é do? O do tem dois significados. Ele pode ser um verbo de ação, que significa fazer, e ele também é um verbo auxiliar, que ajuda a formar perguntas e negativas. Por exemplo, como verbo principal, I do my homework. What are you doing? E como verbo auxiliar, do you like coffee? She didn't go to school yesterday. She doesn't do her job very well. Quando deu um verbo auxiliar, ele acaba não tendo uma tradução direta para o português, porque no português a gente não tem essa definição de verbos auxiliares. Inclusive, o meu último vídeo foi falando sobre os verbos auxiliares. Eu vou deixar o link aqui no cardzinho e também aqui na descrição do vídeo. E como a gente viu também alguns exemplos, o do pode aparecer duas vezes na frase, como verbo de auxiliar e também como verbo de ação. For example, what time do you do your homework? Aqui a gente tem o do para fazer a pergunta e a gente tem o do, o verbo de ação, fazer o tema. Ou o mesmo exemplo que eu dei antes, she doesn't do her job very well. A gente tem o doesn't como auxiliar de negativo e do de fazer o seu trabalho. Então o do pode sim aparecer mais de uma vez na frase, desde que cada um esteja na sua função. Ok, acho que já deu para ter uma ideia, mas vamos ver então por que o inglês precisa tanto do do. No português, a gente muda o finalzinho dos verbos de acordo com quem a gente está falando e também para fazer perguntas ou negativos. Ou seja, os verbos no português variam em número e gênero. Por exemplo, você gosta de pizza? Não, eu não gosto. A gente pode ver que dependendo com quem a gente está direcionando a pergunta, com quem a gente está falando, quem está respondendo, quantas pessoas estão respondendo, o verbo varia. No inglês, a gente não tem tanta variação. Então, essa mesma pergunta, do you like pizza? No, I don't. Então, aqui a gente pode ver que o verbo like permanece igual na pergunta e na resposta, diferente do verbo gostar lá no português. E é justamente essa função que o do tem na frase, para indicar se é uma pergunta e para indicar a quem aquela pergunta está sendo feita. Então, o que vai mudar na frase é justamente o do e não o verbo. Isso faz com que a gente diminua significativamente a quantidade de variações do verbo que a gente tem em inglês. Ou seja, quando a gente tem o do como verbo auxiliar, ele muda a estrutura da frase e não o significado. Então, a frase, tanto em inglês quanto em português, tem exatamente o mesmo significado. O que muda é a estrutura dela. Por isso que eu falo que a gente não tem como traduzir um verbo auxiliar com português. Nesse caso, o do. Agora que a gente viu qual que é a importância do do, vamos ver as variações que ele tem. Nós temos 3 variações do do. Do, does e did. Do e does são no presente. Do é usado para I, you, we, they. E does é usado para he, she, it. Ele muda de do para does porque no presente simples a gente tem que adicionar um s ou um es nos verbos que são referentes a he, she ou it. Isso vale para todos os verbos de ação, inclusive o do, e inclusive para os verbos auxiliares. Por isso que o do vira does. Vamos ver alguns exemplos então. I do the housework on the weekend. Aqui o do está como verbo de ação, porém se referindo a I. Se eu for mudar o sujeito para she does her housework on the weekend. Então, como é presente simples, eu tenho que botar o es no verbo. Do vira does. Mas ele tem exatamente o mesmo significado de fazer, verbo de ação. Como verbo auxiliar, a gente segue essa mesma regra dele mudar de acordo com a pessoa. For example, do you work on the weekend? Eu estou direcionando essa pessoa para you, então vou usar do. Se eu mudar o direcionamento para he, eu mudo também o auxiliar. Does he work on the weekend? Lembrando que o que comanda a frase é o verbo auxiliar. Então, se eu tenho auxiliar já mudado para o does, o verbo de ação não vai mudar. Então, aqui a gente pode ver que o que varia é o does do auxiliar. Então, o verbo de ação permanece. Se o verbo auxiliar já está modificado, a gente não precisa mudar o verbo de ação. É justamente para isso que serve o verbo auxiliar, para auxiliar a estrutura da frase. E é por isso que a gente tem muito menos variação dos verbos em inglês, porque a gente tem o auxiliar que já está dando o tom ali da frase.
Já o did é a forma do do no passado. Então, da mesma forma que eu uso o do no presente, eu vou usar o did no passado. For example, I did my homework yesterday night. Como verbo de ação, eu fiz. Passado de do, did. E como a gente está falando de passado, aqui o verbo não varia. Então, she did her homework, da mesma forma como I did, she did. A mesma coisa vale para as negativas e para as questions. Did you do your homework? Did she work last weekend? Então é claro que essa variação do verbo, de por que ele fica did, por que ele é does, isso tem a ver com a gramática dos tempos verbais. Então, se vocês quiserem vídeos mais detalhados falando sobre Simple Present e Simple Past, deixe aqui nos comentários que eu planejo vídeos falando especificamente sobre isso. Mas para falar sobre o do no geral, por aqui tá suficiente. E tanto no presente e no passado, para formar um negativo, a gente só coloca um not. Do not vira don't, does not vira doesn't, did not, didn't. I don't do my homework at night. She doesn't like pizza. We didn't go to work on the weekend. Se tu tá gostando desse vídeo, não esquece de curtir. Deixa um comentário aqui embaixo pra mim. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vai assistir os outros vídeos que eu tenho postado e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Isso me ajuda muito. Me segue também lá nas outras redes, onde eu também posto vídeo com dicas de inglês no formato um pouco mais curto. Agora que a gente já viu o que é um do e como usar ele, é importante que a gente veja quando não usar o do. Não é porque o do é um verbo auxiliar e ele é um verbo muito útil nas suas situações específicas que a gente vai usar ele sempre. Principalmente em frases que já tem outro verbo auxiliar. Então a gente não precisa colocar o do também. A gente tem que usar os auxiliares, cada um da sua forma, e para dar o significado específico que a gente quer na frase. Por exemplo, o can, ele já tem uma forma de auxiliar modal por si só. Então a gente nunca vai usar o can e o do juntos. I can't swim or I can't swim. Nunca I don't can, por exemplo. Completamente errado. Da mesma forma que se a gente está falando sobre frases onde o verbo é ser ou estar, a gente não usa o do. For example, você é feliz? Verbo ser. Are you happy? E não do you happy. Não faz sentido. Então a gente nunca vai usar o do como verbo to be. Com exceção do presente contínuo, onde a gente usa o verbo com ing, mas daí já é outra coisa. Resumindo então, o do tem dois significados. Verbo de ação, fazer, ou verbo auxiliar, que serve para dar uma estrutura, para manter uma estrutura na frase. Ou seja, ele é um ajudante oficial do inglês. E lembrando também que ele nunca é usado com verbo to be, nem com verbos modais. Agora que a gente já falou sobre tudo que a gente precisava sobre o do, eu proponho um desafio. Eu vou colocar aqui algumas frases para te completar com a forma correta do do, seja com o verbo de ação ou verbo auxiliar. Aqui estão as frases. Pausa o vídeo e tenta completar com a forma correta do do. E aqui estão as respostas. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Ficou com alguma dúvida? Tem uma sugestão? Tem alguma ideia para os próximos vídeos? Deixa aqui embaixo nos comentários para mim. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E vai lá assistir os outros vídeos que eu já tenho aqui postado. Tem muita coisa legal. E compartilha esse vídeo com outras pessoas. Isso ajuda muito a fazer o meu canal crescer. Me segue também lá nas outras redes para não perder meus outros conteúdos. And that's it for today. See you in the next video.